Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa terceira aula. Nessa aula nós vamos falar sobre os mecanismos de inovação e geração de empreendimentos inovadores, tá bom? Basicamente, vamos trabalhar com a distinção desses mecanismos, né? Falar sobre cada um deles, qual a função de cada um dos mecanismos. Vamos também tratar da mudança de posicionamento de atores, então são mudanças que acabam gerando, né, novas formas de colaborar, né, para a geração de inovação. Vamos falar sobre os mecanismos de estímulo às startups. Então, as startups elas possuem mecanismos próprios também de inovação, né, não são semelhantes, não tão parecidos, na verdade, né, com os mecanismos tradicionais, mas pedem uma nova abordagem, certo? E vamos falar também sobre a promoção do empreendedorismo inovador, né? Então, nós falamos que empreender e inovar não são as mesmas coisas, né? E aí a gente está sempre falando aqui de ecossistema de inovação, mas as políticas, uma política de apoio ao empreendedorismo, necessariamente ela gera, né? Ela pode gerar esses empreendedores inovadores, certo? Então, é esse o conteúdo da nossa terceira aula. Gente, eu trouxe aqui para vocês essa imagem, que é uma representação dos ambientes de inovação, né? Considerando a nossa lei, a Lei da Inovação, a Lei de 2004. Então, para a Lei da Inovação, os ambientes de inovação, eles compreendem duas categorias de atores, digamos assim, né? Duas categorias. Aqui, na primeira, nós teríamos as áreas de inovação, que são chamados de ecossistemas, e temos também os mecanismos de geração de empreendimentos. Eu vou colocar aqui, abrir um parênteses para vocês, para dizer assim, que essa lei, ela é de 2004, né? Já se passaram, 20 anos, não é isso? Então, hoje, essa ideia de ecossistema de inovação superou essa categorização que foi feita aqui na lei de 2004, né? Então, hoje, entende-se que um parque científico e tecnológico, por exemplo, que possui uma infraestrutura e um arranjo institucional, né? Os ecossistemas seriam essa infraestrutura, esse arranjo institucional voltado para o apoio, né? De empreendimentos inovadores, né? Então, o parque ele seria mais um ator dentro do ecossistema e não o próprio ecossistema em si, tá certo? Então, hoje nós já avançamos nessa ideia de ecossistema, né? Um parque científico-tecnológico seria, não seria um ecossistema por si só, né? Mas ele estaria dentro de um ecossistema maior, certo? Mas, assim, por via de compreensão da nossa lei, que é a Lei da Inovação de 2004, nós temos essas duas categorias, né, de sujeitos que compõem os ambientes de inovação. E hoje a gente vai falar sobre a categoria dos mecanismos e a categoria das áreas de inovação, tá bom? Então vamos lá. As incubadoras são organizações, né, que apoiam, né, que prestam um apoio logístico, gerencial e tecnológico para empresas nascentes, né? Então essas incubadoras, elas oferecem esse serviço, um serviço de consultoria, né, basicamente, para novos empreendedores, certo? As aceleradoras, por sua vez, são organizações que elas não se interessam por empreendimentos nascentes, mas por empreendimentos que já têm potencial de crescimento, né? Então, seriam empreendimentos que podem ser novos, mas já estariam, né? Já teriam seu plano de negócio, já estariam atuando, né? E essas aceleradoras elas oferecem, né, treinamento, um serviço de mentoria, não é, que pode durar de 3 meses a 12 meses.
Então, as aceleradoras, elas podem ser, inclusive, privadas, né? São empresas privadas, já tem um empreendimento líder, né, de mercado, e lança aí uma aceleradora que vai apoiar esses empreendimentos nesse sentido, né? Por quê? Porque é um empreendimento que foi visualizado como um empreendimento que tem chance de crescimento, né? Que tem esse potencial para crescimento, uma aceleradora, né? Vai ser absorvido pela aceleradora, apoiado por ela, né? Os coworkings, né? Os coworkings são espaços para compartilhar experiência, compartilhar conhecimento, né? Então, o cowork ele é um espaço tanto para pequenos negócios, né? Como faz a conexão desses pequenos negócios com negócios maiores, né? Oferecem esse espaço como um espaço de troca, né? É um espaço para compartilhar, digamos assim, né? O coworking. Living Labs. Living Labs são mecanismos, né, voltados para o que nós chamamos de cidades inteligentes. Né? Então, os Living Labs, eles oferecem essa estrutura, como se fosse a tradução livre laboratório vivo. Né? Então, o Living Lab seria uma estrutura, né, que é oferecida para apoiar, né, ideias, né, e projetos que visam a melhoria de cidades inteligentes. Né? Então, há pouco, né, a gente até estava lendo sobre o Living Lab, né, que foi criado em parceria, né, com o Parque Científico Tecnológico de Itapuí, na verdade, desculpa. E esse parque ele foi em parceria com a Agência Brasileira, né, de Desenvolvimento Industrial, né, criou esse Living Lab. E esse Living Lab fica nas estruturas, né, ali do parque. Ele serve, né, oferece alguns serviços de inteligência, de monitoramento para uma cidade inteligente, certo? Que agora a gente vai passar para o outro lado aqui, que é das áreas de inovação, né, a outra categoria. Os parques científicos e tecnológicos, no Brasil, nós temos uma média de 59, né, de acordo com a Amprotec, né, são 59 parques científicos tecnológicos já atuantes e se não me falha a memória, são uns 30 que estão em fase de implantação, né, o que começaram agora, né, a sua atuação. Os parques científicos tecnológicos já são uma estrutura bem maior, né? Nós temos o exemplo do Tecnopuc, né? Que é um parque científico tecnológico originado ali pela PUC, né? E esse parque, ele oferece esse espaço, né? Para empreendimentos, inclusive alguns empreendimentos são internacionais, né? E o grande objetivo do parque é aproximar o conhecimento acadêmico da aplicação no mercado, né? Então, esse é o principal objetivo, é fazer essa aproximação do que é visto na academia, na universidade e aquilo que é necessário no mercado para o desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, né? Inclusive, existem, né, ali no Parque Científico Tecnológico, o que nós chamamos de empresas residentes, né? Empresas que têm um espaço de operação dentro do próprio parque, né? E empresas que são apenas apoiadas pelo parque, né? E são as não residentes, certo? As cidades inteligentes, elas são municípios que executam algum tipo de programa nessa área, né, da ciência, tecnologia e inovação, né? Então, a cidade inteligente, ela já
busca, né, utilizar toda essa novidade tecnológica, né, monitoramento a partir de drones, né, vários tipos de tecnologias para melhorar, né, a vida, né, a dinâmica daquela vida urbana, certo? Então, é uma cidade inteligente. Os clusters, os distritos de inovação, vocês já viram um pouco de clusters, né? Quando vocês estudaram os arranjos produtivos locais, né? Os distritos de inovação, distrito de inovação é uma área geográfica, né? Onde existem setores, principalmente relacionados com a tecnologia, né? Que oferecem esses espaços para colaboração, né, entre essas empresas e espaços, inclusive, para de residência e comercial, né? Então, existem distritos de inovação que geram, inclusive, essa atração. O distrito de inovação, um grande diferencial é que ele oferece mais estratégias de atração de mão de obra qualificada, não é? Então, acho que vocês até viram aquele vídeo que eu pedi que vocês assistissem, né? Do professor José Alberto Aranha, que ele fala um pouquinho sobre um distrito de inovação e como que as cidades elas precisam atrair essa mão de obra qualificada, né? Porque se a cidade não oferece serviços básicos satisfatórios, né, as pessoas que têm um maior nível de qualificação não se sentem motivadas a morar, residir, né, naquele ambiente, tá certo? Então, os distritos de inovação, eles têm essa capacidade de atrair, né, pessoas qualificadas, comunidades de inovação e outras áreas de inovação. E aqui, gente, eu trouxe para vocês algumas mudanças de posicionamento, né, dos atores que vêm modificando, né, essas relações que são construídas nos ambientes de inovação, né? Exigência de atuação mais efetiva das universidades e no desenvolvimento econômico e social, né? As fontes de conhecimento para inovação e o capital de risco a serem estimuladas por empresas e por novos arranjos institucionais que não apenas governos. Então, hoje, quando nós falamos de aceleradoras, né, as aceleradoras são mecanismos de geração de empreendimentos que estão mais relacionados com a iniciativa privada e não com a iniciativa pública, né? Então, hoje já existe essa mudança nesse posicionamento. Exigência maior na velocidade de preparação, de consolidação e de crescimento das startups no mercado, né? Então, um processo de incubação, né? Antes ele poderia levar de 3 anos, 5 anos, hoje nós não podemos pensar nesse horizonte de tempo, né, para crescimento. Por quê? Porque a velocidade da mudança, das mudanças tecnológicas são muito rápidas, né? Então, como essa acelerou, né, essa velocidade, eu preciso, né, responder mais rapidamente, oferecer esse treinamento, essa mentoria mais rápida, né? A sociedade passa a ser baseada no conhecimento de trabalhadores altamente qualificados e empreendedores que dominam as novas tecnologias, né, criadas no período, né? Então, isso gera também uma mudança, né, nessas redes de cooperação. Então, o que são startups? As startups é uma empresa que nasce de um negócio inovador, baseado num diferencial tecnológico ou buscando a solução de um problema social ou ambiental. Então, as startups elas não atuam apenas com aquela questão da finalidade lucrativa. Existem startups que têm esse objetivo também de lidar com problemas sociais, né, e ambientais. As startups, elas basicamente vêm utilizando vários mecanismos, né, como os escritórios compartilhados, né, até porque as startups nem sempre elas não se baseiam
grande quantitativo de funcionários, né? Como antes nós tínhamos as indústrias que empregavam centenas de pessoas. As startups empregam menos pessoas, se nós pensarmos assim no volume mesmo de quantitativo, né? No entanto, as startups elas têm esse potencial, né, de gerar mais inovação, novas soluções, né? E aí, nesse sentido, surgem alguns novos mecanismos, como os escritórios compartilhados, né? Então, as startups utilizam escritórios compartilhados para gerar inovação, né? Então, às vezes, elas têm um espaço, né? Aquele espaço físico, ele é alugado por uma quantidade de startups, essas startups, sei lá, 5 startups de tecnologia, e elas utilizam os serviços ali de administrativos, né, de recursos humanos, todos daquele espaço, né, que são os escritórios compartilhados. E isso vai gerar, lógico, uma diminuição no custo, né, no custo de manutenção daquele espaço físico, porque ela compartilha, e também gera uma possibilidade de colaboração com outras startups, certo? É um exemplo de novo mecanismo que a gente coloca aqui para vocês, né? E no material dos slides eu coloquei outros exemplos também de mecanismos que são estímulo, né? Que acabam sendo um estímulo para as startups. Gente, falando sobre a criação de empreendimentos, né, inovadores, nós temos aqui esse círculo, né, para a gente pensar num círculo que gera, né, a inovação. Então, além dos mecanismos, a gente pode começar aqui pelos mecanismos, que são essas estruturas, essas organizações, né, que oferecem apoio aos empreendimentos inovadores. E eu tenho também os agentes financiadores, né, que são os bancos, né, os investidores anjo, né, o capital, né, um investidor, né, que vai oferecer ali um montante para ajudar, né, ou apoiar, né, na verdade, apoiar os novos empreendimentos. E a promoção da cultura empreendedora, principalmente na questão do risco, né? Então, acho que até o professor José Aldi, ele comentou na conferência, né, que nós assistimos na primeira unidade, que se a gente fizesse um levantamento de quantas empresas, né, brasileiras, quantos novos empreendimentos fazem empréstimo para, né, aumentar a sua capacidade ali produtiva, poucos fazem isso, né? Então, isso já demonstra que existe uma aversão ao risco, né? E essa aversão ao risco é algo oposto à cultura empreendedora, né? Que exige, né, essa gestão do risco. Gente, e para finalizar, eu trouxe aqui as referências, né, que eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção. Eu trouxe 2 materiais da Amprotec, né, o do José Alberto Aranha, falando dos mecanismos, que foi por onde eu me orientei para elaborar esses slides, né, o dos parques científicos e tecnológicos do Jorge Aldi, né? E também eu trouxe um relatório, né? Que é a síntese das reuniões preparatórias da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, é um documento bem interessante porque ele está dividido por regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e mostra os desafios para cada uma dessas regiões, considerando os ecossistemas de inovação no Brasil. Tá bom, pessoal? Então, eu termino por aqui, agradeço a todos pela atenção e eu espero que vocês tenham bastante proveito nas leituras. Um abraço, gente.